Boa noite, pessoal. Hare Krishna, tudo bem? Então, estamos aí, mais uma noite do Dharma. A pergunta de hoje é da Milena Lopes. Ela fez uma pergunta especialmente interessante nesse mês que a gente está agora, que a pergunta é qual que é o Dharma do jejum, né? Qual é a importância do jejum dentro do contexto das práticas espirituais que estão nos Vedas, né? Porque a Milena mesmo, ela relata na pergunta dela que ela sente assim necessidade às vezes de fazer jejum antes de orar ou antes de praticar yoga. Então, qual é o papel, qual é o dharma real assim do jejum? E por que esse mês é um mês assim especialmente interessante para falar desse tema? Porque dentro da tradição védica existem algumas ocasiões especiais para se fazer jejum. E esse mês de agosto, esse mês que a gente está agora, acho que é o mês que nós mais vamos encontrar jejuns assim prescritos, né? Ontem foi Balarama Purnima, o dia de Balarama, aniversário do irmão de Krishna, e é um dia que tradicionalmente se faz jejum, né, até meio-dia. Então, qual que é o dharma do jejum, né? Qual que é do jejum? O jejum, a gente consegue ver que ele tem uma ligação muito forte com a espiritualidade, porque praticamente toda linha, né, religiosa, espiritual, vai ter algum tipo de jejum, né? No judaísmo, a gente vai ver o judaísmo clássico, o judaísmo antigo, que é chamado de judaísmo do primeiro tempo. Eles tinham um dia de fazer jejum, que é o dia do Yom Kippur, o dia do perdão, que nesse dia eles tinham que fazer 3 coisas. Eles tinham que orar, jejuar e ajudar os pobres, ajudar os necessitados, né? E aí depois no judaísmo do segundo tempo, que é o judaísmo na época de Jesus, aí a gente vai ver que eles têm outras práticas de jejum, né? Eles acrescentam outros jejuns. Jesus mesmo, né? A gente vê que Jesus ele era muito austero, né? E aí quando ele faz as suas meditações no deserto, no monte, essas meditações elas sempre são acompanhadas de jejum. E Jesus ele faz uma crítica ao jejum, mas não ao jejum em si. Ele vai criticar o jejum como uma prática que, por ser algo externo, né? As pessoas podem ver que você está jejuando. Ele falou que alguém pode fazer jejum assim só para se exibir, né? Ele critica os fariseus, as pessoas que tinham uma religiosidade muito ligada a regras, a métodos, né? Que esse jejum ele não servia muito se ele não viesse acompanhado de uma purificação do coração, né? De uma atitude devocional. Então ele fala, olha, antes de você ir lá e fazer seu ritual, antes de você fazer o seu jejum, né, você primeiro vai lá e faz as pazes com quem você está brigado, primeiro você vai lá e cuida do teu irmão, depois você vai lá e faz essas coisas, né? Mas Jesus ele não está criticando o jejum, ele está criticando o jejum feito de forma mecânica, o jejum feito assim sem a devida consciência. Ele mesmo, né, não só Jesus, como João Batista, que era assim foi quem batizou Jesus, né, primo dele, anunciou a vinda dele. Todas essas pessoas faziam jejum e a gente vai ver que no cristianismo o jejum ele também é muito forte, né? Assim, o catolicismo tem várias práticas de jejum e principalmente o jejum da Semana Santa, que é o jejum especial no catolicismo. No protestantismo a gente também vai ver que existe jejum, mas não de uma forma sistematizada. Então no protestantismo o jejum ele já é algo muito mais espontâneo. A pessoa ela faz quando ela sente necessidade de ter uma experiência, assim, algum tipo de oportunidade para se dedicar mais, né, ao contato dela com Deus. No islamismo a gente vai ver que eles têm um mês inteiro de jejum, que é o mês do Ramadã, um mês sagrado para eles. Na hora que o sol nasce até a hora que o sol se põe, os muçulmanos fazem jejum completo. Né, jejum inclusive de água, né, chamado jejum seco, jejum até de líquidos, durante um mês inteiro do ano. Né, na hora que o sol nasce até a hora que o sol se põe. No budismo, o jejum ele é muito importante, porque o próprio Siddhartha Gautama, o próprio Buda, ele consegue assim, atingir o seu transe místico, ele consegue se iluminar através de uma série de práticas meditativas que ele fez enquanto jejuava, né? Então, os budistas também têm muito forte essa questão do jejum.
E nos Vedas, com certeza, o jejum está lá, o jejum ele vai aparecer. E o que os Vedas especificamente vão falar sobre jejum, né? Então a gente vai ver muitas declarações sobre jejum nos Vedas. A gente vai ver, por exemplo, Bhishma Deva, né, conversando com Yudhishthira Maharaj. Yudhishthira Maharaj pergunta assim: qual o melhor tipo de austeridade eu posso fazer? E aí Bhishma Deva vira e fala assim: o melhor tipo de austeridade que você pode fazer é jejuar. E aí Yudhishthira pergunta: qual o melhor tipo de jejum que eu posso fazer? E aí Bhishma Deva ele vai falar: o melhor tipo de jejum que você pode fazer é jejuar no dia de Ekadashi e lembrar de Krishna constantemente durante o seu jejum. Então o que é esse Ekadashi? A palavra Ekadashi significa literalmente 11º. Então assim, é o 11º dia depois das grandes mudanças de fase na Lua, né? Ou seja, quando a Lua ela tá nova ou quando a Lua ela tá cheia. 11 dias depois desses momentos, assim, né? Que é o momento que a Lua está surgindo e quando a Lua ela tá no seu ápice, 11 dias depois, tem esses dias chamados Ekadashi, que são dias que as pessoas, tradicionalmente dentro da cultura védica, elas jejuam de grãos. Elas não comem grãos por uma série de motivos, né? Porque primeiro que a gente sabe que assim a Lua ela está intimamente ligada ao movimento das marés, né? Ela está ligada aos líquidos, ao crescimento né? Assim, o ritmo de crescimento dos vegetais, porque ela tem uma ligação, ela rege o movimento dos líquidos, né? Então, durante esse dia de Ekadashi é um dia que os alimentos, que os grãos eles estão assim especificamente mais densos, né, por causa do efeito da Lua. Então não se consome grãos para que isso assim não deixe a nossa consciência muito pesada, a consciência fique mais leve, né, para poder meditar, para poder praticar algum tipo de yoga, algum tipo de conexão, né, com o sagrado. E também o fato de que grãos eles demoram para cozinhar, então nesse dia de Ekadashi é um dia que se aproveita que os grãos eles já estão mais densos e aí não se cozinham grãos para poder economizar tempo, comer alimentos mais simples que não precisam, né, ficar cozinhando. E é com esse tempo que você economiza, é um tempo que você tem mais disponível para a sua prática espiritual, para a sua meditação. Então, essa é a vantagem, né, desse Ekadashi. E a gente vê Bhishma Deva, ele fala, olha, o Ekadashi é o melhor dia para jejuar de grãos, né, porque a gente, quando pensa em jejum, normalmente pensa um jejum completo, um jejum onde você não come nenhum alimento, mas aí ele mostra que não, que tem outros tipos de jejuns que também são válidos. Esse Ekadashi, ele vai falar que é o melhor deles. E aí ele vai também falar que não só jejuar dos grãos nesse dia, mas pensar em Krishna constantemente. Aí a gente começa a entender qual é o verdadeiro objetivo do jejum. O jejum, pela visão dos Vedas, ele não é uma prática espiritual completa em si mesmo, ou seja, só o jejum não pode fazer uma mudança na nossa consciência. Porque assim, só ficar sem comer não vai, com certeza, mudar a forma da gente pensar, não vai purificar a nossa consciência, mas ela é um meio para a gente poder fazer o que realmente vai promover essa alteração na nossa consciência, que é a meditação adequada, né? Então ele vira e fala, esse é o melhor tipo de jejum. A gente vai encontrar, por exemplo, Bhagirata, que é um grande rei, conversando com Brahma, o líder dos semideuses, né? E aí Bhagirata ele pergunta como que eu posso alcançar pureza ainda nessa vida. E aí Brahma fala, olha, você tem que lembrar que você não é o corpo. E aí Bhagirata pergunta, então como que eu posso fazer isso? E aí Brahma responde para ele, você pode fazer isso jejuando, né? Então a gente consegue entender que o jejum ele também tem essa importância. O jejum nos lembra que nós não somos o corpo, né? Apesar de que às vezes o jejum tem um efeito contrário. Quando a gente está jejuando, a gente sente tanta fome que a gente fica muito consciente do corpo, né? Mas o ponto do jejum é isso. Assim, o jejum ele visa também promover na gente essa meditação. Não somos o corpo tem necessidades assim fundamentais, né? E inclusive o corpo ele é chamado na tradição védica de Annamaya Kosha.
Esse corpo biológico que nós temos, ele é chamado de o corpo, a cobertura, feito de grãos. Por quê? Porque a base do funcionamento desse corpo é a alimentação. A alimentação é a atividade biológica principal. Então, quando a gente se priva da nossa principal atividade biológica, a gente vê que, apesar de não sermos o corpo, o quanto ele está interferindo na nossa consciência, na nossa mente, né? Nós não somos o corpo, sabemos disso na teoria, mas é só deixar de comer que a gente já fica agitado, assim, o jejum ele já vai instigar a nossa mente de muitas formas, né? Então, ela é interessante, a prática de jejum também é interessante para a gente lembrar que não somos o corpo, mas que estamos, assim, muito identificados com ele, obviamente, né? Estamos usando o corpo, e aí o jejum serve também para isso, para ajudar a gente a adquirir esse nível de observação, de autovigilância em relação a quantas vezes a gente age só influenciado pelas demandas do corpo, né? Outra declaração que tem dos Vedas é uma história um pouco inusitada, fala sobre Indra, o rei dos céus, né? O semideus que é o rei dos céus, e fala que ele tem muito medo de que alguém acumule karma positivo mais do que ele, porque a posição de semideus, né? Encarnar como um semideus, é algo que se consegue através do karma, acumulando karma positivo, né? Então Indra ele tem medo de que alguém adquira mais karma positivo do que ele, e aí o que ele faz é que ele esconde a prática de jejum da humanidade, porque fala que o jejum ele é algo que pode nos purificar tanto, permitir que a gente acumule tanto karma assim, né, positivo, e aí ele esconde essa prática da humanidade para poder impedir as pessoas de usarem ela para poder terem mais karma positivo, porque vai que alguém tem mais karma positivo que ele e pega a posição dele, né? Então tem essa história um pouco inusitada, só que fala que depois outros sábios revelam essa prática para a humanidade, né? E uma declaração assim especificamente importante sobre o jejum é uma que é dada por Chaitanya Mahaprabhu, né, o avatar mais misericordioso de Krishna, onde ele vai falar que o jejum nos dias relacionados com Krishna são a mãe da devoção, né? Então essa eu acho que é assim, a declaração talvez mais importante sobre o jejum que tem nos Vedas, que Chaitanya é o avatar mais misericordioso de Krishna. E aí ele vai estar falando que jejuar em dias como, por exemplo, o Jamastami, na semana que vem, que é o dia do aparecimento, aniversário de Krishna, é especificamente importante. Ele chama de mãe da devoção. Isso não é pouca coisa, né? Inclusive fala que a mãe dele, Mãe Sati, que era com certeza uma alma extremamente elevada, puríssima, né? Porque como que ia ser a mãe de Chaitanya, né? Ela não tinha o hábito de jejuar. E aí Chaitanya uma vez pediu para ela, você pode me dar um presente, mãe? Eu só quero que você me dê uma coisa. E aí Mãe Sati, mãe de Chaitanya, falou, claro, meu filho, o que você quer? E ele falou assim, o único presente que eu quero é que você faça jejum, que você pratique o jejum, né? E aí fala que a partir daí ela passa a praticar. Então a gente vê que Chaitanya, ele tem o jejum em alta conta, mas Chaitanya explica o que significa jejuar. Chaitanya vai falar que jejuar significa poupar tempo para pensar em Krishna e para meditar no nome de Krishna. Então a gente entende aí qual é o objetivo real do jejum dentro do contexto védico. Economizar tempo para a gente poder investir esse tempo numa relação de qualidade com Deus, né? Esse que é o verdadeiro objetivo. Tanto que Rupa Goswami ele vai chegar e vai falar, olha, existem duas regras assim, que são fundamentais na vida espiritual e todas as outras regras, na verdade, são consequências dessas duas. Todas as outras regras, elas são mutáveis, só tem duas regras que são imutáveis, que são válidas para todas as circunstâncias, que é sempre pensar em Deus e nunca se esquecer dele. Então, essas são as duas verdadeiras regras de ouro da vida espiritual. E o jejum serve para quê? O jejum serve para a gente pensar em Deus e não esquecer dele, assim como todas as outras práticas da vida espiritual, né? Esse que é o objetivo por trás deles, porque se a gente faz jejum, mas fica fazendo muitas outras coisas, assim, né? Qual é o objetivo disso? Assim, só ficar sem comer por si só não é espiritual, né? Tem muita gente aí que está passando fome no mundo, né? E nem por isso estão se tornando santos elevados, né? Estão vivendo no yoga. Então, o objetivo do jejum é a gente economizar tempo para fazer algo melhor do que comer no que aquele tempo. Não que comer não seja bom, comer é incrível, né? Obviamente a gente precisa comer. Comer também pode ser uma prática de yoga, mas assim, o jejum
vai permitir com que a gente, em determinadas ocasiões, a gente suspenda, né, assim, a nossa identificação com o corpo para a gente poder fazer algo que é transcendental. Então, o jejum, dentro do contexto dos Vedas, ele não é um jejum só de alimentos, né? O jejum ele tem que ser um jejum, na verdade, de todas as atividades que são supérfluas. Quando a gente pratica jejum, a gente tem que, na verdade, abandonar essas atividades supérfluas, né? Assim, jejum também tem que ser jejum, por exemplo, de televisão, né? Não vou ver televisão para poder sobrar tempo para poder estudar. Jejum também tem que ser jejum da gente se auto-sabotar. Muitas vezes a gente tem assim, a concepção de que nós ainda somos aprendizes, que a gente não tem muito para contribuir com a missão de Krishna, que a gente não está pronto para viver o nosso Dharma. Não, nada disso. Assim, o jejum ele também tem que ser uma oportunidade da gente de jejuar, de dar desculpas para nós mesmos, aceitarmos as desculpas da nossa mente, para a gente levar o nosso Dharma a sério, que a gente tem um papel importantíssimo nesse mundo, dentro da missão que Krishna criou aqui, né, para salvar o mundo. Então, isso também faz parte do jejum, né? Porque o jejum, como a gente falou, os Vedas vão explicar que o jejum serve para a gente lembrar que nós não somos o corpo. Para a gente aprender a ter esse distanciamento do corpo, para a gente poder, inclusive, depois de fazer o jejum, usar o corpo de uma forma melhor, mais apropriada, mais consciente. Mas a gente, além de não sermos o corpo, nós também não somos, segundo a visão dos Vedas, outras 3 coisas que estão cobrindo a alma nesse mundo, né? Que é a mente, que é o intelecto material e que é o ego. Então, o jejum não significa só purificar o corpo. O jejum significa purificar essas outras 3 coisas. A mente, o discernimento material, né? O intelecto material e o ego. E como a gente purifica o ego? A gente purifica o ego servindo, né? Porque o ego faz com que a gente se identifique com situações temporárias nesse mundo, né? Então, quando a gente acha que agora eu sou desempregado, agora eu tenho um emprego, agora eu sou aposentado, agora eu sou casado, agora eu sou solteiro, agora eu sou viúvo, todas essas coisas são o ego que cria. O ego faz a gente, assim, se adaptar às circunstâncias desse mundo, às circunstâncias temporárias. E aí, qual é o único papel eterno que nós temos? É o papel de servo. Então, a gente também tem que purificar o ego cultivando o serviço, fazendo serviços práticos. Então, no jejum, quando a gente está jejuando, isso é uma das coisas que a gente deveria fazer também. Jejuar e usar esse tempo que está sobrando porque a gente está jejuando para poder fazer algum serviço para o mundo, né? Servir a Deus, servir a Krishna, servir as almas que estão nesse mundo, que são partes de Deus. Então, isso é um jeito da gente utilizar o jejum. Outro jeito da gente usar o jejum é para purificar nossa inteligência material. E como a gente faz isso? Estudando, né? Então, jejuar também é uma oportunidade para sobrar tempo para a gente estudar mais, se dedicar ao estudo, né, das escrituras sagradas, à reflexão, a ouvir mestres explicando esse conhecimento, por aí vai, né? Refletir, debater ele com outras pessoas, né? Participar de sadhu sanga, encontros de pessoas que estão estudando. Então, essa é uma outra oportunidade da gente aproveitar o jejum. E a terceira coisa que a gente pode fazer no jejum é purificar a mente. Como a gente purifica a mente? Através de oração, através de meditação, né? De meditar no mantra. Então, isso é uma terceira possibilidade do que a gente pode fazer durante um jejum. A gente jejua para poder ter mais tempo para meditar com qualidade, né? Então, jejuar dentro do contexto dos Vedas significa essas coisas, né? O jejum, ele também tem um outro papel interessante, que o jejum, ele abre as portas para a gente de um item que Krishna vai falar, que é muito importante na Bhagavad Gita, tanto que ele vai repetir isso nada menos que 12 vezes na Bhagavad Gita, que é samatvam, equanimidade. Krishna vai falar, um yogi tem que ser equânime. E por que o jejum ajuda a gente a ser equânime? Porque no jejum tá todo mundo igual, né? Assim, no jejum não importa se você é inteligente, se você não é inteligente, se você é rico, se você é pobre, se você é habilidoso, se você é desajeitado. No jejum todo mundo fica com fome igual, né? Todo mundo assim... Então, esse é dito que também é um outro objetivo do jejum, é que o jejum ele nivela as pessoas, né?
Então, o jejum ele também estimula a prática de equanimidade. Inclusive, até dentro do judaísmo, eles também falam isso também, sobre o jejum ter uma relação com a equanimidade. Porque quando o judaísmo ele surge, né, em Israel, as tribos de Israel eram um número de 12. E cada uma das tribos de Israel elas tinha um papel distinto, né? Tinha a tribo dos levitas, que eram sacerdotes, e por aí vai, né? E aí o que acontece é que no dia do jejum, todos eles estavam fazendo a mesma coisa, assim, né? Que não tinha diferença entre as tribos, estava todo mundo igual. Então o jejum ele também está muito ligado a essa ideia de equanimidade. Quando a gente faz jejum, a gente tem que meditar o quão frágeis nós somos, assim, né? O quão dependentes desse mundo e o quão dependentes da misericórdia de Krishna nós somos, né? Se a gente não se alimenta, a gente fica mal. E aí, durante o jejum, jejuns maiores, a gente tem uma amostra grátis disso, né? De como a gente é tão dependente de que esse mundo funcione de forma correta, que chova no período adequado, que não chova nem de mais, nem de menos, que chova a quantidade certa para fertilizar o solo, mas não demais para inundar. E que assim tem pessoas que produzam alimentos, tem animais que ajudam na polinização das plantas que vão gerar alimentos para a gente, porque quando a gente só chega no mercado e pega assim o alimento lá pronto, congelado, a gente fica um pouco insensível a toda a cadeia milagrosa assim que existe por trás da produção desse alimento, né? Então a gente tem uma relação que é muito banal com as coisas desse mundo, a gente passa a ignorar a presença de Krishna nesse mundo, porque tudo se torna muito fácil, muito automático, principalmente no mundo que a gente vive, né? Industrializado e tecnológico. Então o jejum ele também deveria ser uma oportunidade para a gente refletir e meditar sobre isso, né? Da gente ver o quanto a nossa manutenção ela é fruto unicamente da misericórdia divina, né? E isso deveria, assim, a gente deve extrapolar isso para o nosso cotidiano e começar a, depois de uma prática de jejum, ver como Krishna está operando para manter todas as entidades vivas nesse mundo, né? E quanto nós somos frágeis, né? Então, assim, a arrogância que a gente tem de achar que somos os controladores nesse mundo é algo que a gente deve meditar durante o período do jejum. A gente também vai ver Rupa Goswami explicando no seu Néctar da Instrução que existem 6 coisas que levam a gente a não ter uma prática espiritual pura, né? Ele inclusive vai falar que um guru, um mestre espiritual, é uma pessoa que já suplantou esses 6 perigos, né? Esses 6 defeitos. Por isso ele tem uma prática avançada, que é justamente o descontrole da língua, ou seja, a tendência a falar coisas que não deveriam ser ditas, o descontrole da barriga, ou seja, a glutonaria, a gente querer comer quando não tem necessidade de comer só para sentir prazer, e assim, o descontrole dos genitais, que ele vai falar, que é a tendência à promiscuidade, a ter relações sexuais que não são favoráveis à mentalidade do Dharma. Aí ele vai falar as ações assim da mente, ou seja, a tendência a ficar toda hora se apegando a uma coisa diferente, coisas que não vão agregar em nada à nossa vida. Aí ele vai falar os impulsos da ira também, né? Então essa tendência nossa, né, de ficar irado e frustrado e procurar culpados assim para os nossos erros, né? E tudo isso ele vai mostrar que são coisas que limitam a nossa prática espiritual. Então o que acontece é que, como a gente viu, a tendência à glutonaria, ao descontrole, né, da tendência de comer, faz parte, tá aí entre essas qualidades que a gente deve evitar se a gente quer ter uma prática espiritual completa. Então o jejum ele vai ajudando a gente a disciplinar a nossa mente nesse sentido, da gente ver a alimentação como algo que faz parte da nossa rotina espiritual. A alimentação ela também faz parte da nossa prática de yoga. Então comer só pelo prazer da língua, só por sentir, né, saborear um prazer daquele alimento, mesmo que isso não vai ser nutritivo, mesmo que isso não vai ser saudável, mesmo, né, que isso seja um desperdício, isso vai estar limitando o nosso avanço, sim, no processo do yoga, né? Então, o jejum ele também tem o papel de disciplinar a gente nesse sentido. Não que comer e comer bem, comer assim, sentindo prazer não seja algo bom, é bom. Né? Não só é bom, como é sagrado. E por ser sagrado, a gente tem que aprender a fazer com a mentalidade correta, não banalizar a alimentação. Porque todos esses descontroles que o Rupa Goswami fala estão todos ligados entre si. Então, por exemplo, o descontrole, né, assim, da gula
vai levar também ao descontrole da língua, no sentido de você falar coisas inadequadas, vai levar ao descontrole da promiscuidade. A gente sabe que tem assim, determinados comportamentos assim, alimentares, né? As pessoas que comem em excesso, elas ficam também excessivamente estimuladas sexualmente, tanto que a gente vai ver que em várias culturas antigas, como por exemplo a cultura romana, a gente vê que a ideia da glutonaria estava sempre ligada à ideia da promiscuidade, né? Assim, nas festas onde tinham extravagâncias sexuais, também eram festas onde tinham extravagâncias gastronômicas, né? Essas coisas elas estavam relacionadas, né? Então, o fato da gente estar jejuando vai ajudar a gente a controlar a nossa mente para poder controlar outras coisas, né? Controlar a ira, controlar esses outros aspectos, né? Aspectos de falar coisas que vão machucar outras pessoas sem a gente nem perceber. Então é isso, a gente entende que o jejum ele vai ter esse papel, né? Ele vai ter esse papel de ajudar a disciplinar, de ajudar a controlar a nossa mente, de deixar a gente mais pacífico, para a gente poder também economizar tempo e se dedicar a outras atividades espirituais mais importantes. Agora, Bhaktivinoda Thakur, que é um dos grandes mestres assim, da tradição devocional de Krishna, um dos grandes mestres, assim, o principal mestre do século XIX, ele vai falar no livro dele, Bhajana Darpam, uma coisa interessante. Ele vai falar que pessoas assim que jejuam muito, que são muito tolerantes no jejum, elas... Como esse é um mundo de dualidade, tudo pode virar defeito nesse mundo, né? Então, essas pessoas elas podem ficar muito apegadas a esses aspectos assim externos da prática do yoga, muito assim ligadas nesses aspectos que podem se tornar mecânicos, né? Então ela pode estar jejuando só para mostrar para as pessoas o quanto ela é controlada, o quanto ela consegue jejuar, ou mostrar para ela mesmo, né? Não precisa mostrar para ninguém, não, só mostrar para ela mesmo o quanto ela é autocontrolada, e aí pode acabar assim, se viciando nessa sensação de assim, se achar incrível só porque está jejuando. E Bhaktivinoda fala, assim, nenhuma qualidade que a gente tem nesse mundo é grande coisa não. A única coisa que é realmente elevada nesse mundo é a devoção que a gente tem por Deus, o amor que a gente tem por Deus e o amor que a gente tem pelas outras almas, né? E nossa capacidade de realmente nos sacrificarmos para o bem dos outros, né? Isso que é realmente espiritual. Então o jejum ele tem que ser essa oportunidade no qual a gente vai estar economizando tempo para a gente poder se concentrar mais em Krishna. Inclusive, a meditação no nome de Krishna, que é a prática espiritual mais importante dessa era onde a gente vive, a era de Kali, a gente pode meditar no nome de Krishna com defeitos, né? A nossa meditação ela pode ter muitos defeitos, porque, como a gente sabe, Krishna ele não é diferente do seu santo nome, o nome de Deus não é diferente de Deus. Então, quando a gente medita no nome de Deus, é como se nós estivéssemos pessoalmente com Ele. E quando a gente está com uma pessoa, a gente pode estar com aquela pessoa, assim, fisicamente, mas a gente pode não estar dando atenção para ela, a gente pode não estar, assim, totalmente consciente do que a gente está fazendo ali com ela. Então, a gente pode estar interagindo com uma pessoa, mas com a cabeça em outro lugar. A gente pode fazer a mesma coisa quando a gente está meditando no nome de Krishna, né? Então, estar desatento durante a meditação, se a gente está pronunciando um mantra, pronunciando uma oração, mas se a gente está desatento, é como se a gente tivesse chamado Krishna para vir interagir com a gente e deixado ele, assim, sentado, falando sozinho, falando com as paredes, e ido fazer outra coisa, né? Pensar na conta que a gente tem para pagar. Então, assim, é dito que a falta de atenção durante a meditação, ela não só é um defeito na meditação, como ela é fonte de todos os outros defeitos que podem existir na meditação. Então o jejum, quando a gente faz algum jejum, tanto um jejum prolongado, né, por exemplo, assim, vou jejuar até meio-dia, né, tem dias que os Vedas recomendam que a gente jejue até meio-dia, outros até assim 6 da tarde, por aí vai. Né? O dia de Janmashtami, que é o dia do aniversário de Krishna, jejum assim completo o dia todo, né? Mas às vezes a gente também está fazendo só um jejum parcial, né? Por exemplo, acordo e vou ter minha prática espiritual de manhã, vou meditar na minha japa de manhã e vou jejuar durante o período da japa inteiro. Isso é muito bom, né? Isso aí, muita gente faz isso.
só deixa para fazer a primeira refeição do dia depois que já terminou assim o seu sadhana, né, suas práticas espirituais diárias. E esse jejum que a gente faz para poder estar com a cabeça tranquila, né, para estar com a cabeça ali focada na prática que a gente está fazendo. Porque quando a gente come, nosso corpo passa por uma série de atividades biológicas, né? Ele tem que digerir o alimento, e aí quando ele começa a digerir o alimento, ele entra em maré alcalina, as atividades biológicas elas mudam, né? A nossa fisiologia toda se direciona para fazer o que é mais importante naquela hora, que é digerir o alimento, e a gente não fica naturalmente tão concentrado, a nossa concentração se dispersa. Então o jejum ele vem também muito para ajudar isso, para ajudar a gente a ficar concentrado na oração, na meditação, né? E esse é o principal defeito que pode ter na meditação, a gente perder a concentração, botar a cabeça em outro lugar. Mas existem 10 outros defeitos também, né, que acompanham a meditação. E então quando a gente, por exemplo, está jejuando, quando a gente está num dia santo, por exemplo, como ontem, um dia sagrado, especial, ou só quando a gente está assim separando um tempo para a gente, né, e esse também é o objetivo do jejum, como a gente já falou, não ter o trabalho de cozinhar e limpar a cozinha, essas coisas todas para você poder se focar no que você está fazendo ali. Também isso é uma oportunidade para evitar esses 10 defeitos, né? Que quais são eles? O primeiro deles é ofender uma pessoa que está sinceramente tentando propagar o conhecimento espiritual. Porque a gente vai ver, né, que assim, pessoas que estão propagando conhecimento espiritual, a gente vai encontrar 3 tipos de pessoas. A gente vai encontrar devotos puros, como o Prabhupada, almas assim diretamente enviadas por Krishna, poderosíssimas, que sim, tem realização completa da relação delas com Deus, e por causa disso o poder delas de atração espiritual é inegável. Quando a gente vê, assim, isso toca a gente profundamente. Tem pessoas que vão estar propagando o conhecimento espiritual que são o extremo oposto disso, ou seja, são charlatões, né? Pessoas que só vão estar transmitindo o conhecimento espiritual da boca para fora, mas elas nem vivem aquilo que elas estão falando. Mas a maior parte das pessoas que transmitem o conhecimento espiritual não são nenhuma coisa nem outra, são pessoas sérias, né? São pessoas sinceras que estão praticando aquilo, mas né, não são charlatões, são pessoas bacanas, mas que também estão longe de ser um devoto puro, como Prabhupada. Então, essas pessoas que transmitem o conhecimento espiritual, muitas vezes elas têm falhas, né? Normalmente elas vão ter falhas, mas isso não diminui o esforço, assim, o mérito do esforço delas estarem contribuindo, compartilhando aquilo que elas já aprenderam, né? Então, muitas vezes a gente relativiza, minimiza a importância do conhecimento que a gente está recebendo só porque a pessoa que está transmitindo esse conhecimento ela também tem falhas ainda nela, que ela está trabalhando para poder corrigir. Então, isso é uma das coisas que atrapalha o nosso processo de meditação. A gente menosprezar o esforço dessas pessoas que estão propagando conhecimento espiritual só porque elas têm, assim, falhas ainda nelas, né? Então, durante o jejum, isso é uma coisa que a gente tem que refletir, o quanto a gente tem feito isso. A segunda coisa que pode atrapalhar a nossa meditação é botar qualquer item espiritual no mesmo nível que Krishna, né? Então, às vezes, a gente tem diversas práticas espirituais e acaba fazendo elas serem niveladas, né? Assim, a gente vai achar que todas as práticas têm a mesma importância, mas a gente vai ver que Krishna, a relação com Krishna, é algo que não se compara com nenhum outro processo, porque Krishna ele não se compara com nada, ele é o Senhor Supremo. Todas as outras práticas, elas só são, assim, um meio para a gente poder fortalecer a nossa relação com Krishna, né? Então, isso é o segundo tipo de mentalidade que não é legal, que a gente pode ter durante a nossa meditação, durante as nossas orações, que é igualar a Krishna a coisas que são menores do que Krishna, né? Eu sempre lembro isso uma vez em Vrajabhumi, lá no Ashram Vrajabhumi, quando uma moça me falou assim, nossa, eu adoro vir pra cá, é muito bom tudo aqui, né? A vista é incrível, assim, é feijoada vegana, e quando a gente senta na fogueira, todo mundo junto para cantar mantra, e Krishna, e o lago, assim, tipo, Krishna vira mais uma coisa ali no meio, assim, né? Tipo, tudo é incrível, né? Tudo é incrível e Krishna também, né? Mas Krishna é o mais incrível, né? Então, assim, até a ideia da gente botar outros semideuses no mesmo patamar de Krishna, né? Achar, Shiva, Brahma, são incríveis, mas não são Krishna, né?
Então, assim, igualar a nossa devoção por Krishna com outras coisas, mesmo que sejam espirituais, é algo que vai impedir a gente alcançar a plenitude na meditação, e isso é algo que a gente tem que refletir também durante o jejum. A terceira coisa é a nossa tendência de não, assim, valorizar o conhecimento que o nosso mestre espiritual está dando para a gente, ou valorizar, receber esse conhecimento, mas não praticar. Né? Porque tudo bem, a gente pode gostar, se a gente tem um guru, um mestre espiritual, a gente está recebendo o conhecimento dele, mas ao mesmo tempo a gente acha incrível tudo que ele fala, o nosso mestre é incrível, muito sábio, mas a gente só ouve esse conhecimento e não pratica ele, então a gente está gastando, está desperdiçando o tempo do nosso mestre espiritual. A gente tem que falar, poxa, eu tenho que tentar praticar isso. Mesmo que eu pratique com defeitos, mesmo que eu pratique com falhas, não tem problema, né? Como já diria o poeta, né? Não tem gol feio, o feio é não fazer o gol, né? Então, assim, a gente tem que tentar praticar o que o mestre espiritual está falando, mesmo que tenha falhas, a gente tem que tentar fazer. Né? Então, isso assim de ouvir o conhecimento, uma instrução do mestre espiritual, quando o mestre espiritual pede para a gente fazer uma coisa, né, revela uma parte do nosso Dharma, e a gente tem esse conhecimento e não pratica, isso também vai levar a uma falha na nossa meditação. Nossa meditação com Krishna não vai ser completa se a gente não está ouvindo o porta-voz de Krishna, que é o mestre espiritual, né? Então essa é a terceira coisa que a gente tem que refletir durante o jejum, usar o jejum para lembrar disso. A quarta coisa é não valorizar as escrituras, né, sagradas, né? Ou então estudar as escrituras sagradas assim com uma compreensão superficial, não tentar contextualizar elas com o tempo que a gente está vivendo, porque tem duas coisas que a gente pode fazer de errado quando a gente estuda essas escrituras sagradas. Uma é assim não valorizar elas o suficiente. E a outra é ter uma interpretação delas descontextualizada, achando que isso é valorizar elas, assim, que elas são absolutas no sentido. Obviamente o conhecimento espiritual que elas transmitem é absoluto, mas já que é absoluto, eu não preciso nem contextualizar, assim, né? Então isso também é um desrespeito às escrituras, né? Porque significa que você não está refletindo. As escrituras, elas existem para levar a gente a uma reflexão profunda. Como que a gente vai mudar o nosso caráter se a gente não está refletindo profundamente, né? Então uma compreensão assim superficial delas também é algo perigoso. E muitas vezes as pessoas acham que ficar refletindo muito, tentando contextualizar, especulação e isso é errado. Assim. Mas não, isso também é uma postura que não é legal. Então, se a gente não valoriza as escrituras ou tem uma compreensão superficial delas, a nossa meditação não vai ser completa. Então, a gente também aproveita o jejum para pensar nisso. Né? Como que está a minha relação com esse conhecimento transcendental? A quinta coisa que pode atrapalhar a nossa meditação é achar que a ideia de que meditar no nome de Krishna pode resolver todos os nossos problemas espirituais, assim, que o nome de Krishna é tão poderoso que pode curar totalmente o nosso egoísmo. Se a gente tem essa compreensão, não, tudo bem, o nome de Krishna meditar no nome de Deus é mais uma prática espiritual, né? Mas assim, que é completo, que sozinho vai resolver tudo, isso é considerado a quinta falha na meditação. Não, o nome de Krishna é igual ao próprio Krishna, e Krishna é infinito. Então, meditar no nome de Krishna tem benefícios infinitos, assim, né? Krishna tem potência infinita no nome dele. Então, achar que a meditação no nome de Krishna é só mais uma prática entre várias práticas é a quinta falha na meditação. A sexta é interpretar as glórias do nome de Krishna de uma forma deturpada. Então, por exemplo, para que serve a meditação no nome de Deus? Para a gente curar o nosso egoísmo. Então, achar que, por exemplo, eu vou meditar no nome de Deus para ganhar conhecimento, assim, para ganhar qualquer outra coisa que não seja devoção, que não seja pureza, é interpretar de uma forma errada, né, o nome de Krishna, achar que minha vida material vai melhorar porque eu estou meditando no nome de Krishna, tudo isso é uma deturpação. O sétimo defeito é meditar no nome de Deus com uma atitude de expiação. Então eu fiz algo errado e agora eu vou meditar no nome de Deus para poder expiar, para poder consertar esse, né? Tipo, às vezes as pessoas fazem isso, né? Faz um monte de coisa errada e depois vai lá e pede pro padre. Aí o padre fala, não, tudo bem, 10 Ave Maria, um Pai Nosso. Aí o cara vai lá, medita nisso. Isso aí é o que Prabhupada vai chamar de o banho do elefante, né? Porque o elefante ele faz isso. O elefante ele toma banho, sai limpinho assim, né, do lago,
sai limpinho do rio, e o que acontece é que a orelha do elefante secreta um tipo de substância que atrai muitos insetos. Então os insetos começam tudo a ser atraídos para o elefante, e aí o elefante, para se proteger da picada dos insetos, ele pega assim a lama que tem na margem do rio e cobre o próprio corpo para se proteger, né? Então ele acabou de tomar banho e aí agora ele tem que se cobrir, se suja todo de novo, né? Então quando a gente assim comete um erro e medita e ora para tentar consertar aquele erro, na verdade a gente não está assim mudando o nosso caráter, a gente achou uma muleta, agora a gente tem um jeito, né, de se proteger das nossas próprias burradas. Então a gente não muda o nosso caráter profundamente. A gente fica tendo uma prática ali que é só superficial, né? E se aproveitando ainda por cima da potência de Krishna para tentar limpar a nossa barra, limpar o nosso karma. Então isso não é certo. A gente não pode meditar com no nome de Krishna, com essa característica, com essa tendência assim de tentar se aproveitar disso para se purificar, espiar os nossos erros, né? Então esse é o 7º erro. O 8º erro é achar que a gente deveria meditar no nome de Krishna só para poder melhorar, purificar o nosso karma, para ter uma próxima reencarnação melhor, ou ter uma vida melhor nesse mundo. O objetivo não é esse, o objetivo é despertar a nossa relação com Krishna, né? Assim, tudo bem, se eu tiver que nascer de novo nesse mundo para servir a Deus, para ajudar o mundo, não é isso de novo, né? A gente deve ter esse tipo de mentalidade. Então, querer também usar o nome de Deus como uma escada para conseguir reencarnações melhores não é legal. A 9ª é mentalidade de ser chato, né? De querer... Tudo bem, nós temos que propagar o conhecimento espiritual, mas se a gente quer propagar esse conhecimento para uma pessoa que não tem nenhuma fé, não tem nenhuma vontade de ouvir, tá errado também, né? Então... Isso é a 9ª mentalidade, querer ficar assim, insistindo com as pessoas para que elas se aproximem de Krishna, que elas se aproximem do conhecimento espiritual, que elas se aproximem do Dharma, mesmo se elas não têm nenhuma vontade. Então a gente não pode ter essa postura. A gente tem que compartilhar o conhecimento, mas com pessoas que estão genuinamente interessadas, né? E o 10ª característica, 10º tipo de mentalidade que pode atrapalhar a nossa meditação é, mesmo a gente assim sabendo que nossa felicidade ela não se encontra na matéria, a gente continuar buscando a nossa felicidade na matéria. É claro que a gente pode ser feliz nesse mundo com Krishna, mas a felicidade não está na matéria, a felicidade está em Krishna. E a gente pode se relacionar com ele no mundo material, aí ok. Né? Mas quando a gente busca a felicidade na matéria por si mesmo, né? Então isso também vai fazer com que a gente tenha uma mentalidade materialista, e com a mentalidade materialista a nossa meditação, nossa oração vai ser incompleta. Então, o que os Vedas falam é que toda oportunidade de jejum é uma oportunidade para a gente pensar nesses 10 defeitos que a gente pode ter durante a nossa meditação e estar com a mente mais tranquila, sobrar tempo para a gente cultivar o que é realmente importante, que é a nossa relação com Krishna, né? Então, o jejum, ele, por si só, ele não é uma prática espiritual completa, mas ele é uma prática muito útil para fortalecer a nossa meditação, para fortalecer outras práticas espirituais que a gente tenha. Então é isso, pessoal. Perguntas, comentários? Eu tenho uma pergunta, comentário. Sim. Antes de você ler, queria comentar sobre quando as pessoas colocam o jejum como um propósito, né? Não como um meio. E isso muitas vezes acaba até atrapalhando outros processos que ela poderia estar desenvolvendo, né? Porque ela se dedica tanto a fazer um jejum que ela fica com o corpo fraco, por exemplo, e não consegue fazer outro serviço, outra meditação, e coloca isso como uma coisa assim, o foco todo nisso, e isso acaba atrapalhando ela para fazer outras coisas, para seguir outros processos mais importantes. É verdade, que a Damodara falou aqui, assim, que às vezes as pessoas acham que como o jejum, se o jejum é visto como uma finalidade, mas o jejum está prejudicando a nossa saúde, a gente não está tão assim concentrado no jejum, a gente não consegue fazer outra meditação, não consegue fazer outra prática, não consegue ajudar ninguém. Então o jejum ele acaba perdendo seu próprio propósito. O jejum é incrível para ajudar a gente a fazer aquelas 3 coisas, né? Servir, meditar e estudar, adquirir conhecimento, né? Então ele não é o fim, ele é o meio, né? E aí quando ele começa a atrapalhar as finalidades, aí ele perde o seu propósito, né? Por isso que se recomenda que gestantes,
né, idosos, doentes, eles não sigam o jejum, né? Agora vamos aqui os comentários e perguntas. A Milena, a própria Milena, dona da pergunta aqui. Boa noite, Milena. Tenho trazido o propósito de purificar os sentidos, no sentido de ver Deus em tudo, ouvir o que Deus quer de mim. Perfeito, o jejum é para isso mesmo, para a gente meditar em Krishna, né? Exatamente, né? O jejum por si só não vai nos purificar, mas o jejum, como forma da gente meditar melhor, é muito bom, perfeito. A Milena fala, tem uma dúvida sobre o tempo de manter o jejum. Então, a gente vê, assim, como qualquer outra coisa na vida espiritual, tem um lado, né, que os Vedas vão nos dar instruções, e tem outro lado que os Vedas, assim, vão deixar aberto para a gente poder adaptar isso de acordo com as nossas próprias necessidades, de acordo com a nossa própria natureza. Pessoas diferentes têm não só mentes diferentes, como têm fisiologias totalmente distintas, né? Para algumas pessoas, jejuar é muito fácil, para outras é muito mais difícil, né? Eu não me dou muito bem com jejum, não, apesar de jejuar sempre, né? Que tem que jejuar. Para mim, jejuar é uma prática difícil, né? Então, os Vedas vão já dar a determinação de alguns jejuns, né? Então, por exemplo, no dia do nascimento, no dia da morte de um grande mestre, a gente jejua até meio-dia, né? Assim, tem o dia dos aparecimentos dos avatares de Krishna, dos avatares principais, a gente jejua também até meio-dia, com exceção, né, de três, né? O próprio Krishna, no dia do próprio Krishna, a gente jejua o dia completo, né? No dia de Nrisimhadeva, a gente jejua até 6 da tarde, até a hora que o sol, que a lua, né, na verdade, aparece, né? Na hora do crepúsculo. E no dia do Senhor Chaitanya, a gente jejua até 6 horas da noite também, né? Mas assim, os Vedas eles dão algumas determinações sobre tempos de jejuns. Mas no geral é isso, a gente segue essas determinações, mas se alguém tiver a necessidade de fazer mais ou de fazer menos, ok também, né? O importante é estar meditando. Patrícia Krishna, boa noite, Patrícia. O Ekadashi tem objetivos diferentes de acordo com o mês, pode falar alguma coisa? Então, a gente vê nos Puranas descrições sobre características distintas, né? De cada Ekadashi, a hora certa de quebrar cada Ekadashi, né? Cada um dos tem 24 Ekadashis durante o ano e cada um deles vai falar que tem uma característica distinta, né? E essas características distintas que são descritas nos Puranas, eles são muito ligados à tradição Karmakanda, porque o jejum ele vai poder ser usado para isso, para purificar o nosso karma. Agora, Chaitanya, ele ensina, quando ele explica os 64 itens da vida espiritual, ele vai falar que o Ekadashi é um desses 64 itens, e ele vai falar que o Ekadashi serve para a gente ouvir sobre Krishna, como é descrito no Bhagavatam, e serve para a gente cantar o mantra Hare Krishna, né? Então, Chaitanya, ele fala que na linha da devoção, os Ekadashis eles têm toda a mesma finalidade, que é potencializar a nossa capacidade de estudar o Bhagavatam e potencializar a nossa capacidade de cantar o mantra Hare Krishna, né? Essas diferenças assim, dos Ekadashis são mais na linha de Karma Kanda, né? Quem segue esse jejum de Ekadashi para se purificar do karma. Karma Kanda é isso, é você tentar purificar o seu karma e conseguir mais karma positivo. Essa é a meta da vida, né? Para quem segue essa linha Karma Kanda, né? Eles botam a purificação do karma acima da devoção por Deus. Isso é Karma Kanda, o caminho do karma. Passatempos de Krishna. Boa noite. Devemos jejuar completo até o meio-dia no Ekadashi? Não existe essa instrução nos Vedas, né? Assim, não existe... Os Vedas falam que Ekadashi significa jejuar de grãos. Inclusive, Chaitanya, durante o Ekadashi, ele só jejuava de grãos, né? Não jejuava até meio-dia. Prabhupada só jejuava de grãos, não jejuava até meio-dia. Isso não... Mas eu acho que tem muita gente que faz isso assim como um voto mesmo, de Isso. austeridade, para ajudar no seu processo pessoal.
Isso é possível, né? Assim, cada pessoa é aquilo que a gente tinha falado, assim, né? Você pode fazer outros jejuns se você tem condição, se você sente a necessidade, se você pode adaptar os jejuns, assim, né? Existe, por exemplo, nos Vedas, o que é chamado de Chaturmasya, que são durante 4 meses, né? A palavra Chaturmasya significa 4 meses. Então, durante 4 meses do ano, que são os 4 meses que mais chovem durante o ano, nesses meses as pessoas, os Vedas recomendam ter uma alimentação mais simplificada, né? Então, Prabhupada falou que, assim, esse Chaturmasya, ele não é fundamental para alguém que quer ser um devoto de Krishna, mas se ele quiser, né? Então, por exemplo, o Prabhupada, ele não estabeleceu, apesar de se a gente chegar na Índia, a gente vai ver que muitas linhas seguem isso muito fortemente. O Prabhupada falou, se você tem facilidade para isso, faça. Se você tem necessidade, faça, né? Mas o Prabhupada não botou esse Chaturmasya, por exemplo, como um voto, assim, de alimentação, de jejum obrigatório, mas é uma coisa totalmente opcional. Então, existe isso, né? Os jejuns, eles também se adaptam um pouco à nossa própria necessidade, à nossa própria rotina. O Prabhupada sempre enfatizou que para uma pessoa que, por exemplo, está propagando o conhecimento espiritual, que está viajando, né? Os monges assim que estão viajando e propagando esse conhecimento. Então, o Prabhupada falou que eles não exagerassem no jejum, porque a atividade de propagar o conhecimento é muito mais forte do que qualquer jejum que eles pudessem fazer, né? Então é isso, o jejum é para a gente estar bem. Luiz Lerner, boa noite, Luiz. É possível ter havido jejum de 40 dias e 40 noites e pessoas que dizem não comer e vivem da luz solar? Totalmente possível, né? A gente vai ver que tem muitos yogis que conseguem ficar muito tempo sem comer, porque o prana, o ar vital, ele é muito mais nutritivo do que qualquer alimento. Então tem yogis que conseguem se alimentar de prana, conseguem se alimentar dessa energia. No Bhagavata a gente vê a história de Dhruva Maharaj, ele fica meditando no mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya e praticando yoga, e ele consegue um nível de perfeição que ele se alimenta só de prana. Mas na era de Kali, cada vez menos pessoas estão conseguindo fazer isso. Mas Prabhupada fala que ainda existem pessoas que conseguem fazer isso, se alimentar só desse prana. Agora, isso por si só não é uma coisa tão assim espiritual não, né? Porque como a gente falou, o jejum ele serve pra gente meditar em Krishna, né? Então se essas pessoas que, por exemplo, ficam tantos dias sem comer, tem yogis que ficam tantos dias sem comer, mas não estão lembrando a relação deles com Deus, qual é a utilidade disso, né? Então tem até essa história muito legal de Prabhupada. Uma vez ele estava no festival de Kumbh Mela, né, que é o festival que acontece assim, de 4 em 4 anos na Índia, reúnem vários gurus, várias linhas, e aí eles levam seus discípulos, então ficam lá milhões de pessoas reunidas num balneário, festejando e praticando as diversas modalidades de yoga, e aí tinha um jornalista entrevistando vários gurus e perguntando qual era o poder deles, e tinham vários falando assim que eu consigo fazer essa austeridade, aquela austeridade, consigo ficar tanto tempo sem comer, esse era o poder deles, assim, né? Já consigo ficar não sei quantos dias sem comer, tantas semanas sem comer. E aí quando entrevistaram Prabhupada falou que o poder dele era transformar animais em seres humanos, né? Então, assim, é o poder dele, né? Ele transmitia a mensagem de Krishna, e a mensagem de Krishna é tão poderosa que, assim, as pessoas, elas iam perdendo a mentalidade delas animalescas de, assim, viver só para poder satisfazer as necessidades do corpo, e realmente começavam a fazer indagações sérias sobre qual era a meta da vida, que é a principal característica, né, de um ser humano. Então, assim, existem yogis muito poderosos que fazem jejuns incríveis, e se eles fazem isso e lembram de Krishna, usam isso para lembrar de Krishna, é perfeito. Se eles fazem esses jejuns assim incríveis e aí ficam se achando poderosíssimos, poxa, eu sou incrível, eu fico 40 dias sem comer, perderam tempo, né? Passaram fome à toa, assim, só passaram fome, né? Muito melhor ter comido um monte de praçada, eles iam ter ganhado muito mais, né? Então, por exemplo, Jesus, né, fez esse jejum aí de 40 dias e 40 noites, mas ele estava assim fazendo isso para pedir inspiração para Deus para ir lá e cumprir a missão dele de se sacrificar para dar conhecimento espiritual para o mundo. Assim, o que Jesus fez é algo muito sério, né? Então ele estava precisando de muita inspiração, então ele fica lá naquele êxtase, meditando no deserto esse tempo todo sem comer. Isso é diferente de uma pessoa fazer isso
em troca, né, só de fazer o jejum por si só. Então nós que não somos yogis incríveis, somos assim meros cidadãos de Kali Yuga, né? A gente faz assim jejum básico, né? Tranquilão, mas o importante mesmo é cantar o mantra Hare Krishna, meditar em Deus, meditar nas instruções de mestres como Prabhupada, e é isso, e pedir misericórdia de Krishna. Então nosso jejumzinho básico já tá bom pra caramba. Em Kali Yuga, tá bom pra caramba já. O jejumzinho já tá bacana, só pra cantar uma japa, pra ficar tranquilo, já muita coisa.